Sendo uma das Kekkei Genkais mais poderosas do mundo de Naruto, sendo exclusivo do clã Uchiha, o Sharingan sempre esteve presente dentro de diversos acontecimentos da história de Naruto. Mesmo que muitos ninjas tenham utilizado o poder desses olhos, sempre existem aqueles que foram os mais fortes. E agora nesse vídeo você vai conhecer os 9 usuários mais fortes do Sharingan em toda a história de Naruto. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. For novo por aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, que aqui são vídeos novos toda semana com os melhores conteúdos sobre o mundo dos animes. E para você que é um incrível usuário do Sharingan aqui do canal, deixa seu like que isso também ajuda demais o nosso canal. Então, sem mais, bora lá pro vídeo. O Sharingan teve sua primeira demonstração de poder quando ele foi despertado por Indra, o filho mais velho do Sábio dos Seis Caminhos, tendo um olho incrivelmente forte e cobiçado. Ele permite assim que os usuários possam ler os movimentos dos seus adversários e também consigam ver através das técnicas de Ninjutsu, Genjutsu e Taijutsu. Então agora vamos lá conhecer aqueles que mais se destacaram utilizando os poderes dessa Kekkei Genkai. E é claro, essa lista é com base na minha opinião. Caso não concorde com alguma posição, é só deixar a sua lista aí nos comentários. Sem mais, bora lá. Nono lugar, Danzo Shimura. Danzo era detentor de um dos olhos de Shisui Uchiha, no qual ele roubou durante a breve batalha entre os dois. Mesmo não sendo um Uchiha e tendo um Sharingan implantado, Danzo se mostrou muito hábil em usar assim o Sharingan de Shisui, onde ele se mostrava bem eficiente na detecção dos seus inimigos. Danzo também teve acesso ao segundo Genjutsu mais poderoso da obra, que era a técnica exclusiva do Mangekyo Sharingan de Shisui, o Kotoa Matsukami. Com ele, Danzo assim conseguia manipular os pensamentos dos outros sem que eles estivessem conscientes de que isso estava acontecendo. Essa técnica era tão poderosa que não era necessário nem mesmo que fosse feito contato visual para que ela fosse ativada, como mostrado quando ele manipulou o Mifune sem mostrar nem mesmo o seu Sharingan. Mas mesmo com a habilidade assim tão roubada, a sua habilidade mais temida estava no seu braço direito, onde ele tinha um total de 10 Sharingans roubados. Ele acabava mantendo esses Sharingans escondidos através de suas ataduras e também através de um selo, a fim assim de economizar o seu chakra. Embora Danzo não fosse capaz de acessar a habilidade básica do Sharingan de prever os movimentos dos seus adversários, ele tinha acesso assim a um dos dois jutsus proibidos que o Sharingan possui, que no caso é o Izanagi. Quando Danzo ativava o seu Izanagi, ele ganhava de forma temporária o poder de deixar seu corpo intocável através assim de uma ilusão física que ele havia criado, fazendo assim com que ele não recebesse qualquer ferimento ou lesão durante a batalha, chegando até mesmo a ficar imune a ataques fatais. O Izanagi também lhe concedeu outra capacidade, que era de reviver após ser morto, mas esse poder tinha sim um efeito colateral, que para cada 60 segundos que Danzo usava assim o seu Izanagi, ele perderia assim um de seus olhos, que tornava ele assim mortal por cerca de 10 minutos. Oitavo lugar, Kakashi Hatake. Com certeza a habilidade mais marcante do Kakashi era o seu Sharingan, que ele ganhou de Obito durante assim a terceira guerra ninja. Ele acabou ganhando muita fama graças às suas habilidades e sendo reconhecido mundialmente como o Kakashi do Sharingan. Suas habilidades com esse olho acabaram se tornando tão grandes que ele foi responsável por treinar tanto Itachi como Sasuke para que eles desenvolvessem os seus próprios Sharingans, sendo considerado até mesmo pelos próprios Uchihas que ele era mais habilidoso que a maioria dos portadores originais desse olho. Copiando um total de mais de 1000 jutsus, como foi dito na obra, Kakashi se tornou um ninja copiador. Ele era capaz de usar genjutsus debilitantes fazendo um simples contato visual, sendo capaz até mesmo de lutar de igual para igual em uma batalha de genjutsu contra o Obito durante a guerra, no qual ele era assim o usuário original daquele olho que o Kakashi possuía. Pelo fato dele não ser um Uchiha, Kakashi assim não conseguia desativar o seu Sharingan, fazendo com que ele tivesse que deixar seu olho coberto para que ele não drenasse assim todo o seu chakra. Kakashi despertou o seu Mangekyo Sharingan quando matou de forma acidental a Rin, embora ele tenha descoberto que despertou esse poder apenas anos depois. Durante a guerra, vimos Obito, após a sua morte, fornecer ambos os seus olhos para que Kakashi pudesse assim ajudar a derrotar a Kaguya. Agora, com o Mangekyo Sharingan em ambos dos seus olhos, suas habilidades com o Kamui se tornaram extremamente mais poderosas que antes. Claro que com acesso a ambos os Mangekyo Sharingans, ele também ganhou acesso ao seu Susanoo. Embora ele tenha aparecido apenas de forma rápida, Kakashi foi capaz de manifestá-lo em sua forma completa. Sétimo lugar, Itachi Uchiha. O infame assassino do clã Uchiha, Itachi está entre os membros mais fortes do clã. Itachi despertou e dominou o seu Sharingan quando ele tinha apenas 8 anos de idade, demonstrando que ele tinha uma habilidade e poder superior à maioria dos membros do clã daquela época.
Itachi é um dos poucos Uchihas que mantinha o seu Sharingan constantemente ativado, onde seu olho forneceu assim todas as habilidades básicas que já sabemos, onde o seu Genjutsu era a área que ele mais se destacava. Mas ele também teve outros bônus, como a possibilidade de usar o Izanami, que era assim o outro jutsu proibido do clã Uchiha. Itachi despertou o seu Mangekyo Sharingan após presenciar o suicídio do seu melhor amigo Shisui. Com o Mangekyo Sharingan do seu olho esquerdo, Itachi era capaz assim de usar o Tsukuyomi, um genjutsu que deixava a mente do seu alvo presa em um mundo de ilusões, alterando assim as suas percepções sobre o tempo, fazendo com que apenas poucos segundos se tornassem dias de tortura dentro desse genjutsu. Já com seu olho direito, ele tinha sua habilidade exclusiva do seu Mangekyo Sharingan, o Amaterasu, que consiste na capacidade de Itachi em materializar chamas negras direto do foco da sua visão, sendo assim quase impossíveis de desviar esse ataque. Suas chamas negras irão continuar queimando por 7 dias e 7 noites, sendo impossível apagá-las por meios tradicionais, a menos que o próprio Itachi assim pudesse apagar elas por conta própria. As chamas negras do Amaterasu, que dizem ser o fogo do inferno e também sendo chamas tão quentes quanto as chamas do sol, queimam qualquer material, incluindo até mesmo outras chamas, até que reste apenas a sua cinza. Sendo despertado o seu Mangekyo Sharingan, Itachi também podia utilizar o seu Susanoo. Quando Itachi usava o seu Susanoo em sua forma completa, ele se diferenciava dos demais mostrados na obra. Além das suas espadas de chakra e também da sua Yasaka Magatama, que são comuns a todos os Susanos, o de Itachi possui também a espada Totsuka, uma espada que tinha a capacidade de selar qualquer pessoa que o Susanoo de Itachi a perfurasse. E ele também tinha o espelho de Yata, que era um escudo que foi dito ser capaz de refletir qualquer ataque que fosse direcionado a ele, alterando assim a sua natureza de chakra para contrabalancear o ataque. E assim, com o uso dessas duas armas de forma simultânea, Itachi se tornava praticamente invencível quando estava com seu Susanoo ativado. Em sexto lugar temos Shisui Uchiha. Conhecido como ninja do corpo cintilante, Shisui é mais um dos prodígios do clã Uchiha, e um dos poucos Uchihas junto a Itachi e seu ancestral Kagami a não cair diante da maldição do ódio presente nos Uchihas. Assim como Itachi, Shisui cresceu em uma época de guerra, e quando tinha apenas cerca de 6 ou 7 anos, Shisui acabou despertando seu Sharingan após ver o seu melhor amigo morto durante a guerra. Seu domínio sobre o Sharingan rivalizava com o de Itachi, onde os dois eram muito elogiados pelas notáveis habilidades e níveis de poder absoluto que eles possuíam. Suas características assim eram semelhantes às do próprio Itachi, onde Shisui também tinha um maior destaque do seu Sharingan na parte do Genjutsu. Suas habilidades mais básicas poderiam até mesmo interceptar usuários poderosos do Sharingan como Danzo, fazendo ele ser forçado a recorrer ao uso do seu Izanaki. Shisui também demonstrou ser capaz de interceptar vários indivíduos com seu Genjutsu, mesmo que eles estivessem bastante afastados dele. Com seu Mangekyo Sharingan, Shisui ganhou sim acesso à sua habilidade exclusiva, o seu Koto Amatsukami, que eu já falei durante a explicação do Danzo. Essa técnica permitia que Shisui entrasse na mente de uma pessoa e manipulasse ela assim da forma que ele quisesse, dando assim falsas experiências para ela, fazendo parecer como se ele estivesse fazendo coisas com sua vontade própria. A vítima nem sequer nota que na verdade ela está sendo manipulada. Essa técnica foi tão poderosa que Shisui acreditava que ele poderia usá-la para fazer todo o clã Uchiha abandonar assim a ideia do golpe de estado que eles estavam planejando. O Koto Amatsukami era tão incrível que até mesmo o Obito no futuro da obra ficou extremamente bravo com Danzo por ele ter destruído o olho de Shisui durante a sua morte. Kabuto também ficou extremamente perplexo quando soube que o olho restante de Shisui estava dentro de um dos corvos de Itachi. Mas tudo que é bom tem o seu lado ruim. No caso do Koto Amatsukami é que ele só pode ser utilizado uma vez por década devido às proporções do poder que ele possui. A única solução para amenizar essa restrição é que o usuário do Koto Amatsukami possua sim as células do Hashirama em seu corpo, assim como Danzo possuía, fazendo com que ele fosse capaz de usar esse Genjutsu uma vez por dia. Shisui e seus olhos também foram vistos como um tesouro mesmo dentro do seu próprio clã. Como antes de sua morte, ele tinha de garantir que parecia que ele tinha destruído seu olho restante antes que ele havia morrido, temendo assim que isso iria acabar no conflito de outra forma caso os Uchihas encontrassem o seu outro olho restante. Sua proeficiência com seu Sharingan era tão grande que ele permitiu que Shisui utilizasse o seu Susanoo mesmo quando ele teve um de seus olhos roubados por Danzo. Seu Susanoo é assim o mais diferente entre todos, sendo na cor verde e quando manifestado possui um olhar bastante diabólico.
Quinto lugar, Obito Uchiha. Uchiha, que tinha sim o sonho de ser Hokage, Obito, como muitos, acabou despertando o seu Sharingan e o seu Mangekyo Sharingan muito cedo. E assim como Itachi aparentemente mantinha o seu Sharingan ativo o tempo todo. Obito, com seu Sharingan, era capaz de executar vários genjutsus em seus alvos. Ele utilizava assim esses genjutsus para criar ilusões, adquirir informações ou até mesmo controlar as ações do seu alvo. Embora ele tenha sido visto controlando 6 bijus com seu Sharingan, o controle com os múltiplos alvos não é tão completo como quando usado com apenas um, e é possível que até mesmo alguns possam se libertar do seu controle. Vimos durante a guerra que Obito acabou tendo à sua disposição uma quantidade significativa de Sharingan guardados para quando assim ele precisasse. Vimos ele utilizando um deles para substituir o olho que estava com Kakashi, embora ele ficasse coberto pela sua máscara. Mais tarde, ele sacrificou esse olho durante a sua luta contra Konan, utilizando assim o seu Izanagi para manipular os acontecimentos da realidade e conseguir ficar vivo do ataque de 600 bilhões de papéis bomba que a Konan tinha programado para ele. O Izanagi, no seu conceito, dura apenas um breve momento, mas como o Obito tinha o DNA do Hashirama em seu corpo, ele podia manter assim o Jutsu proibido ativo por 10 minutos. Com Rin sendo morta por Kakashi, ambos acabaram despertando assim os seus Mangekyo Sharingans. Devido ao DNA do Hashirama, Obito conseguiu escapar de um dos pontos negativos do Mangekyo Sharingan, que é a cegueira que ele causa quando ele é utilizado assim de forma excessiva. Com seu Mangekyo Sharingan, Obito ganhou acesso à sua técnica característica, que é o seu Kamui. É um ninjutsu de espaço-tempo com a maior versatilidade do que o Hiraishin de Minato. O Kamui serve como uma porta de entrada para outro espaço dimensional. Ele pode teletransportar todo o seu corpo ou apenas algumas partes. Isso concede assim a Obito duas habilidades distintas: o teletransporte e a habilidade assim que é melhor descrita como intangibilidade. Para o teletransporte, ele se absorve através de seu olho direito para a dimensão especial, e de lá ele pode viajar assim para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Já a sua intangibilidade é uma aplicação mais especializada do teletransporte, onde ele envia apenas parte do seu corpo para outra dimensão, para que ele possa passar através de objetos, ou como usado mais frequentemente, que os objetos possam passar assim por ele, onde ele só pode permanecer nessa forma intangível por cerca de 5 minutos. O Kamui se tornou assim a assinatura do estilo de luta de Obito, a tal ponto que ele raramente recorre à forma mais tradicional de ninjutsu. Em combate, ele usa sua intangibilidade defensiva, permitindo que os adversários e seus ataques passem por ele sem feri-lo. E depois, de forma ofensiva, ele os teletransporta para sua dimensão enquanto eles estão desorientados, para que eles não possam mais incomodá-lo. Apesar de ser muito útil como Kamui é, ele, assim como todo jutsu, tem as suas fraquezas. Uma vez que as duas habilidades da técnica estão ligadas, ele não pode usar ambas ao mesmo tempo. Se ele quer se teletransportar, ele não pode ficar intangível, deixando-o aberto para o ataque. E se ele quer ficar intangível, ele não pode assim se teletransportar, impedindo ele de fugir enquanto ele permanece na defensiva. Mesmo que Kakashi não possa usar o Kamui contra Obito diretamente, ele tem acesso assim à dimensão Kamui, o que ele usa assim para anular as vantagens que Obito tem quando Kakashi teletransportou o clone de Naruto para a dimensão Kamui no mesmo momento que Obito fez seu corpo ficar intangível, fazendo assim com que Naruto pudesse acertar o seu Rasengan na dimensão do Kamui, já que lá ele não pode ficar assim intangível. Obito recuperou seu Sharingan que ele deu para Kakashi durante a guerra, o que lhe permitiu usar o seu olho para realizar teletransportes mais rápidos e precisos de longa distância. Ele também ganhou a capacidade de acessar os outros planos dimensionais como os de Kaguya Otsutsuki, ao se sincronizar assim com eles, e em seguida marcá-los como lugares que ele possa se teletransportar livremente, embora esse processo consuma uma grande quantidade de chakra sura. E para finalizar, ele mostrou a capacidade de usar o Kamui mesmo dentro da vida após a morte, onde ele foi capaz de interagir temporariamente com os vivos e até mesmo conceder os seus poderes de Sharingan para o Kakashi. Quarto lugar, Indra Otsutsuki. Sendo o filho mais velho de Hagoromo, Indra foi a primeira pessoa na ordem cronológica que mostrou os poderes do Sharingan para o mundo. Conhecido por ser um prodígio e ter dado os poderes oculares e um chakra muito forte do seu pai, ele era aquele que todos acreditavam que seria o sucessor de Hagoromo para seguir mostrando o Ninshu para o mundo. Indra despertou o Sharingan, que ficou conhecido como uma versão descentralizada do Donjutsu que seu pai possuía, e tempos depois ele despertou assim o seu Mangekyo Sharingan após matar aqueles que eram seus únicos seguidores, tendo acesso ao seu Susanoo perfeito que ele mostrou durante sua luta contra seu irmão e também ao seu Amaterasu. Graças a herdar o chakra do seu pai, Indra tinha reservas de chakras extremamente poderosas e enormes, além de usar o seu talento excepcional para ter um grande controle sobre seu chakra e nunca usar mais que o necessário, sendo
sem dúvidas um mestre em todos os 5 elementos da natureza. A obra mostrou pouco dos poderes reais que Indra possuía, mesmo sendo dito que seus poderes eram lendários, igualando aos poderes de Madara e Sasuke juntos. Mas como não temos confirmações originais sobre isso, resolvi assim deixar ele aqui nessa posição. E em terceiro lugar temos o Hagoromo Otsutsuki. O grande sábio dos 6 caminhos Hagoromo despertou o seu Sharingan após encontrar o corpo de Haori já sem vida dentro das raízes da árvore divina. Semelhante a seus descendentes, ele ganhou os poderes de clareza do Donjutsu, e aparentemente ele podia manter seu Sharingan ativo por um tempo indefinido, assim como Itachi e como o Obito. Após Hagoromo quebrar a lei imposta por sua mãe de não ir até a árvore divina, Kaguya colocou Hamura sob seu controle e assim fez ele lutar contra Hagoromo. Não vendo outra escolha de parar o seu irmão, Hagoromo decide então dar um golpe mortal, onde ele, após esse golpe, não conseguiu apenas evoluir o seu Sharingan para o Mangekyo Sharingan, como ele foi diretamente para o Rinnegan. Com isso, acabamos não vendo o visual do seu Mangekyo Sharingan. Depois de pouco tempo após ter adquirido o seu Sharingan, ele já demonstrou sinais de uma excelência maestria com ele. Hagoromo demonstrou ser capaz de utilizar o corpo completo do Susanoo, equipado com uma poderosa armadura e com espadas de chakras poderosas e extremamente resistentes, ao ponto de suportar uma rajada de Bijudama e refletir assim um ataque sem ser destruído durante esse processo. O tamanho do seu Susanoo possui proporções titânicas, muito próximas assim ao tamanho dos 10 Caudas, e aparentemente Hagoromo é o único por meio naturais que não sofre os efeitos colaterais devido assim ao seu Sharingan. Em segundo lugar temos o Sasuke Uchiha. Sasuke despertou seu Sharingan aos 7 anos com um Tomoe em cada olho, depois de ver assim o assassinato de seu clã pelas mãos do seu irmão Itachi. No entanto, devido ao trauma que Sasuke sofreu com o Genjutsu de Itachi, ele foi incapaz de lembrar desse acontecimento e não pôde usar assim os seus olhos até anos mais tarde, quando ele despertou novamente durante sua batalha contra Haku. Apesar de fazer uso liberal dele durante a saga do clássico, Orochimaru afirmou que o Sharingan de Sasuke tinha um poder ainda maior e clareza do que o Sharingan de Itachi, apesar dele estar em seu estado incompleto naquele momento. E isso foi demonstrado várias vezes durante a saga Shippuden, como em sua luta contra Deidara, que seu Sharingan lhe permitiu perceber assim as bombas de C4 microscópicas que estavam dentro do seu corpo e também ao seu redor. Sasuke se mostrou ser bem eficiente na cópia das técnicas de seus adversários, onde ele até mesmo adaptava elas para o seu arsenal de habilidades, como visto quando ele copiou a Lotus primária do Lee e criou assim a sua rajada de leões. Seu Sharingan também pode lançar poderosos genjutsu através do contato visual, sendo capaz de hipnotizar facilmente seus alvos para restringir seus movimentos, vasculhar as suas memórias, aplicar alucinações enganosas fortes o suficiente para agitar o sem emoção Sai e até mesmo dominar facilmente Jugo quando ele está em seus impulsos violentos. Apesar de empunhar um Donjutsu menor, os olhos de Sasuke se mostraram fortes o suficiente para dissipar um genjutsu tão poderoso quanto o Tsukuyomi de Itachi. Da mesma forma, Tobi observou que a desenvoltura de Sasuke e o sincronismo preciso com suas ilusões podem facilmente pegar seus adversários desprevenidos. Mostrando assim toda sua destreza, Sasuke foi capaz de entrar no subconsciente de Naruto para suprimir o chakra da Kurama e também controlar Amanda completamente. Sasuke despertou seu Mangekyo Sharingan depois de descobrir a verdade sobre as intenções de Itachi. Como a maioria dos Mangekyo Sharingans, o uso prolongado e irregular de seus poderes oculares podem deteriorar assim a sua visão. Apesar desse perigo, Sasuke não hesitou em testar seus limites com o poder que ele tinha acabado de adquirir. Durante seu confronto com Kakashi, o uso excessivo do seu Mangekyo Sharingan resultou em Sasuke sofrer um excesso de esforço e sua visão ser reduzida a um borrão pesado onde ele estava praticamente cego. Isso aconteceu porque Sasuke veio de 2 intensas batalhas seguidas. A primeira foi contra os 5 Kages, onde ele estava pedindo para morrer invadindo aquela reunião, e logo em seguida ele enfrentou o Danzo e seus 10 Sharingans, juntamente assim com o Sharingan de Shisui, necessitando que ele se esforçasse ao máximo seu olho para ganhar assim essa batalha. Juntando sua cegueira que ele tinha adquirido com as convicções inabaláveis de Naruto durante o breve encontro entre eles, fizeram assim Sasuke finalmente mandar o Tobi transplantar os olhos de Itachi para ele, para que ele pudesse assim recuperar totalmente a sua visão. Isso acabou resultando assim na aquisição do seu Mangekyo Sharingan Eterno. O padrão do Mangekyo Eterno de Sasuke é conhecido como Tomoe Reto, o que dá a Sasuke uma capacidade ainda maior de ler os movimentos de seus adversários e agir assim de forma mais fluidamente. Com o seu Mangekyo esquerdo, ele era capaz de lançar chamas negras insaciáveis em seu ponto focal com o Amaterasu. Com o seu Mangekyo direito, ele era capaz de lançar assim o seu estilo chama Kagutsuchi, para manipular e extingui-las à vontade. Devido a este maior grau de controle,
controle, o uso de Sasuke com suas chamas negras são considerados superiores a Itachi. Sasuke usou regularmente o seu olho direito para lançar genjutsus, alguns poderosos o suficiente para quebrar a vontade de um alvo e assim paralisá-lo. Danzo afirmou que o genjutsu de Sasuke é incapaz de alterar a percepção de tempo da vítima, e portanto assim se torna inferior ao Tsukuyomi de Itachi. Depois de despertar os poderes em ambos os seus Mangekyo Sharingans, Sasuke se tornou um dos poucos Uchihas capazes de invocar o Susanoo, com suas emoções extremas sendo a raiz do seu desenvolvimento. Embora contando inicialmente em diferentes manifestações parciais, Sasuke logo foi capaz de completar o corpo do seu Susanoo. Ele pode assim produzir uma espada, um arco que funciona como escudo e até mesmo uma esfera de chakra que ele cria assim as suas flechas. O Susanoo blindado de Sasuke se desenvolveu durante sua batalha contra Kakashi, tornando-se uma versão ainda mais sinistra e similar à forma do Susanoo blindado de Itachi, mudando a composição da sua esfera de chakra para uma de chamas negras, na qual ele é capaz de formar um grande número de armas. Após a recuperação do transplante dos olhos de Itachi, o estágio final de seu Susanoo sofreu uma mudança drástica. Depois assim de se acostumar com o poder que ele ganhou a partir de Hagoromo, Sasuke pôde manifestar o seu Susanoo sem mesmo ativar o seu Mangekyo Sharingan e até mesmo avançado para uma versão de corpo completo. Nesse estado, ele foi capaz de combater os múltiplos Shibaku Tensei de Madara e até mesmo proteger os que estavam dentro assim do seu Susanoo do Tsukuyomi infinito. E em primeiro lugar, não tem como ser outro: Madara Uchiha. Madara despertou o seu Sharingan quando ainda era uma criança, assim como muitos desta lista. Utilizando seu Sharingan, Madara conseguia colocar seus alvos em diversos tipos de genjutsu, no qual ele podia escolher, podendo ser paralisar o seu alvo ou até mesmo transmitir informações. Através desses genjutsus, Madara foi capaz de controlar Kurama, se tornando uma ferramenta extremamente poderosa durante a sua batalha quando ele era invocado. Madara também foi capaz de usar o Izanagi para alterar temporariamente a realidade, como visto quando ele programou um de seus olhos para ativar depois de sua morte, ressuscitando assim ele completamente. Madara e seu irmão Izuna foram os primeiros a despertarem o Mangekyo Sharingan após o fundador do clã Uchiha ainda. Como acontece com todos os Uchihas, a visão de Madara começou a se deteriorar devido ao uso excessivo do seu Mangekyo Sharingan, fazendo com que ele o substituísse pelos olhos do seu irmão Izuna, ganhando assim acesso ao Mangekyo Sharingan Eterno. O padrão do Mangekyo Sharingan Eterno de Madara, assim como o de Sasuke, também é conhecido como Tomoe Reto, logo porque os dois são a reencarnação assim do Indra, e isso lhe concedia uma capacidade ainda maior de leitura e de prever os movimentos dos seus oponentes, comparado assim com os demais Uchihas. E assim como todos, com seu Mangekyo Sharingan, Madara ganhou seu Susanoo, que se mostrou ser bastante à frente entre todos os Susanos. Quando seu Susanoo estava em sua forma final, ele era capaz de se mover livremente dentro dele, ganhando assim uma maior amplitude dos seus movimentos. A experiência de Madara com seu Susanoo lhe permitiu estabilizá-lo totalmente em sua forma corporal completa, fazendo com que ele se assemelhasse a um Tengu com uma armadura externa que era quase impenetrável, o qual ele chamou assim de Susanoo perfeito. O seu passo secundário de armas era constituído por uma katana em bainhas com quais ele foi capaz de partir montanhas ao meio com apenas a pressão do ar geradas a partir do seu balanço. De acordo com Madara, o poder do seu Susanoo de corpo completo é comparável assim ao poder das bijus, e ninguém tinha sobrevivido para vê-lo uma segunda vez. E como uma de suas armas mais fortes, Madara foi capaz de criar uma armadura na 9 caudas a partir do seu Susanoo, a fim de completar assim suas respectivas habilidades. E não temos também como esquecer durante a sua luta contra os 5 Kages, ele criando 20 clones de madeira, onde todos eles eram capazes de usar o Susanoo, deixando no ar a pergunta que nunca foi respondida: vocês preferem com Susanoo ou sem Susanoo? Sendo assim, o deus dentro dessa obra como Madara era, ele era experiente assim com as outras técnicas exclusivas do Mangekyo Sharingan, já que não vimos ele utilizando assim a sua habilidade exclusiva, ou pelo menos ele era capaz de disseminar seus mecanismos depois de apenas uma breve observação. Vimos essa sua experiência avançada quando ele tomou o Mangekyo Sharingan de Kakashi durante a guerra, e foi imediatamente assim capaz de usar o Kamui durante o breve período de tempo que ele ficou com o olho em sua posse. Madara acabou se tornando assim tão forte que nem mesmo Kishimoto sabia como derrotá-lo. Aí ele fez aquela merda com ele no final da guerra, mas ele sem dúvidas é o mais brabo de todos da obra.
Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Como eu falei lá no início, essa lista é a minha opinião. Caso você tenha discordado de alguma posição, é só comentar a sua lista aí nos comentários. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Caso você não tenha se inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo quando sair aqui no canal. E também não esquece de deixar aquele like bravo para ajudar nosso vídeo. Então assim, eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, valeu!